Olá pessoal, eu sou o Dr. Daniel e hoje nós vamos falar sobre o dente siso, o dente terceiro molar. Também tem gente que conhece como o dente do juízo, porque eles normalmente nascem quando a pessoa já é um quase adulto. Em geral, ele nasce quando o indivíduo tem entre 16 e 20 anos de idade. Por isso, esse termo, dente do juízo ou dente siso, ou como mais tecnicamente a gente chama, o dente terceiro molar. Tem muita gente que acredita que todo dente siso precisa ser removido, precisa ser extraído. Isso não é exatamente a verdade, porém é muito comum que esses dentes tenham que ser extraídos sim. E por quê? Quais são as condições que fazem com que nós tenhamos que extrair esses dentes? Quando os dentes cisos nascem completamente e ficam numa boa posição na arcada, em geral, eles não precisam ser extraídos. No entanto, é muito comum que esses dentes não consigam sair corretamente, não consigam se posicionar corretamente. É bem comum que eles fiquem numa situação que a gente chama de impactado, incluso ou até semi-incluso. Quer dizer, ele fica lá dentro do osso ou ele sai parcialmente. Muitas vezes ele fica inclusive deitado. Essas posições atípicas do dente siso, elas são prejudiciais porque elas costumam trazer inflamações para a gengiva que fica ali ao redor do dente e elas podem também favorecer a danos nos dentes vizinhos a eles, porque muitas vezes há um acúmulo maior de alimento naquela região e pode causar cárie, causando até a perda do dente vizinho, aquele que estava bom, bem posicionado na sua posição, mas como o dente ciso estava ali encostado, terminou sendo prejudicado por conta dele. Mesmo ele estando incluso, sendo assintomático, ou seja, você não percebe a existência dele e ele não está teoricamente causando mal nenhum, a presença longa desse dente lá dentro aumenta os riscos do aparecimento de cistos de origem dentária. Na maioria das vezes, esses cistos não são muito agressivos, mas em determinados casos, até um pouco raros, mas eles existem, esses cistos são extremamente agressivos, podendo levar, inclusive, até a perda da mandíbula inteira. Outra situação comum em que nós temos que extrair o dente ciso é quando ele nasce em posição atípica. Tá? Então, muitas vezes ele nasce só parcialmente, a gente chama de semi-incluso, e ele fica numa posição que quando você tenta mastigar, o dente de cima bate na gengiva por cima daquele dente, fica inflamando, fica dando infecção. Então, também nessas situações, a única forma de resolver é com a remoção. Algumas vezes também, o dente do siso até nasceu na posição boa, saiu todo, mas o paciente fica com muita dificuldade de fazer a higienização lá no fundão da boca, lá atrás. Ele termina por sofrer com cáries com mais facilidade, porque ele não é higienizado do mesmo jeito, é mais difícil higienizar, é mais difícil que a escova de dente alcance naquele dente. Então as cáries nesses dentes costumam ser mais agressivas e aí termina ocasionando a sua perda, a sua necessidade de extração. Portanto, o dente do siso ele não deve ser extraído sob qualquer pretexto. Os dentes do siso eles só devem ser extraídos se houver má posição, ou ele estiver incluso, ou semi-incluso, ou estiver causando inflamações na sua gengiva. Pessoal, deixe seu comentário, se ficar alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo nos comentários e eu vou ter o maior prazer de responder. Um grande abraço e até a próxima!